Adorado Deus e Pai, em profundo temor e tremor, estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso no céu, como um só homem. Temos estado diante do Senhor rasgando o nosso coração, porque o Senhor falou e nós ouvimos, e o nosso coração se derreteu dentro de nós. E desde então, Senhor, desde que ouvimos esta voz, não houve mais nenhum desejo por nada desta terra, não tivemos mais ilusão com nada nesta terra, não quisemos mais, Senhor, buscar nada nesta terra, mas o nosso coração se concentrou em Ti, porque ouvimos a voz do Deus Todo-Poderoso no céu, falando através de uma boca na terra, a Sua própria boca na terra. Senhor nosso Deus, temos estado reunidos, Pai, desde ontem, buscando a Tua face, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo os nossos muito terríveis pecados, reconhecendo que somos totalmente indignos de que o Senhor sequer se lembre de nós, reconhecendo o nosso orgulho, a nossa soberba. Como que podemos, como seres mortais, pó da terra, provocarmos a ira do Todo-Poderoso, o Criador? Que orgulho, que soberba, Senhor, inacreditável, que atingiu o ser humano. Um pecado que começou no céu e chegou na terra, e destruiu a terra, tudo morreu. Senhor nosso Deus, quão terrível é viver nesta terra e ter consciência disto. É aterrorizante saber que não somos seres temporais na terra, somos seres eternos. Ainda que este corpo volte ao pó, a nossa vida espiritual no espírito continua a viver, a vida da alma continua a viver. E nós descobrimos que este corpo físico não somos nós. Ele era apenas uma veste que foi agora corrompida, destruída, sendo devorada pelos vermes. Mas o espírito e a alma vivem eternamente em algum lugar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, quão terrível, Senhor, é para um ser que transcende a terra não reconhecer o seu destino eterno, em sofrimento e angústia eterna, e não aceitar a mão do Deus Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso Criador, que não precisa de ninguém de nós para viver, não precisa de nenhum de nós, mas ainda assim escolheu nos perdoar e vir até nós, através de um sacrifício inacreditável, e ainda assim desprezarmos tão grande salvação, desprezarmos esta mão estendida desde o céu para nos arrancar poderosamente do lago de fogo aonde nós fomos parar pelo pecado e por permanecermos no pecado. Nascer em pecado não foi uma escolha nossa, mas permanecer no pecado é uma escolha nossa. Principalmente quando o Senhor, desde o início, anunciou a salvação e abriu uma porta de fuga, uma porta de escape para fora do inferno. Deus Todo-Poderoso, estamos em temor e tremor, agora, nesta manhã, quando um momento, quando estamos preparados para ouvir, porque passamos uma noite, Senhor, em angústia.
E agora o nosso espírito está mais preparado para ouvir o que nós ouvimos. Embora tenha falhado uma parte, Senhor, nós entendemos muito bem o teor da mensagem. Este que fala conosco tem um outro lado. Pai, nós nos arrependemos. Pai, nós nos arrependemos profundamente. E eu só te imploro, Senhor, que o nosso arrependimento não seja de boca, mas seja uma atitude real, uma escolha definitiva de sair fora do pecado, de sair fora deste mundo e de agora se preparar para o reino de Deus com seriedade, com sinceridade de coração. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, como nação do Brasil, nós nos arrependemos, Pai, por sermos tão tardios durante todo este tempo de arrependimento. Muitos se arrependeram porque poucos querem este evangelho. Estamos pregando, estamos anunciando, estamos evangelizando, mas são tão poucos os que estão ouvindo e respondendo na nação do Brasil. Nos arrependemos por isto, Senhor, quando já poderia haver uma multidão neste ministério. Outros se arrependeram, Senhor, porque a cidade onde eles moram recebe milhares de pessoas para ver um falso profeta. Neste tempo, enquanto que o Senhor Deus Todo-Poderoso envia o seu mensageiro na terra, e nós ficamos implorando para um e para o outro, para vir, para recebê-lo. Que geração, meu Pai, que tempo! Nossos próprios familiares, Senhor, tentamos alcançá-los com a nossa vida, mostrando que é real, nós não estamos brincando, não é mais uma brincadeira nossa, não é que nós mudamos de religião, não, nós ouvimos a Deus, nós vemos a Deus, nós estamos clamando a Deus, estamos mudando de vida, estamos buscando andar em paz com eles. Acabaram as brigas de família quando nós ouvimos esta voz. Nós paramos de competir com as pessoas. Nós paramos de ser mimados e brigando com as pessoas por causa de nada. Nós passamos a orar por eles. Passamos a suportar as suas dificuldades. Eles têm que ver que alguma coisa mudou em nós. Mas ainda assim, Pai, lutamos. Mas nós temos compaixão, porque nós sabemos que isso é a consequência do pecado, Senhor. Várias vezes nesta noite, Pai, em angústia por questão deste assunto tão importante para o Brasil, eu ouvia tantas vezes e eu pensava, meu Deus, só há uma esperança para esta nação. Se o Senhor enviar os seus mais temíveis profetas, Senhor, eles vêm como um fogo consumidor, mas a palavra que sai da boca deles, como ele falou agora na profecia, traspassa o coração. É Deus falando com o homem, com a sua criação, o Criador falando com a criação. Temos visto homossexuais, como tenho ouvido aqui, que estão clamando por ajuda, eles querem sair deste pecado, mas não há poder na igreja, não há poder em nós para arrancá-los desta vida e transformá-los em santos, filhos de Deus inculpáveis. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos que os mensageiros estejam na nação do Brasil. Então, Senhor, meu Deus, nós nos arrependemos neste dia. Continuamos nos arrepender neste dia. Continuamos a buscar a tua face em temor e tremor. Continuamos, Senhor, nos humilhando e batendo, até que se nos abra, e pedindo até que se nos dê.
gemendo, nos contorcendo e sofrendo dores de parto até que Jesus Cristo seja formado em nós. Porque de que adiantaria ouvirmos a voz, sairmos anunciando, sendo que a nossa própria vida não mudou? Do que adiantaria entendermos e sairmos, e quando o arrebatamento acontecer, nós ficarmos com aqueles que nós anunciamos? Jesus Cristo tem que ser formado em nós. A velha natureza que causou toda esta destruição tem que ser crucificada. A igreja deste tempo tem que dar um passo de fé, porque estas coisas não são compreensíveis com a mente. Que todos nós sabemos que temos que morrer para nós mesmos, porque agora conseguimos ver os nossos pecados, como que um Deus todo-poderoso nos perdoou e a gente não perdoa. Como que um Deus santo perdoa pecadores deste nível e nós não perdoamos? Como? Você tem que lutar contra isto. Como que o Deus todo-poderoso escolhe salvar os pecadores e nós não queremos a salvação de alguém? Não nos importamos. Ele sendo perfeito e nós imperfeitos. Então, isso é um sinal, amados, de que ainda há muito orgulho em nós. A natureza pecaminosa está aqui e está nos arrastando para o inferno. É uma decisão nossa odiar isto em nós. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que não odiar a sua própria vida na carne não verá o reino de Deus. Quando você detecta um pensamento mau em relação a alguém, você tem que se levantar e lutar contra isso e não aceitar e repreender em você mesmo e declarar que foi crucificada esta maldade dentro de nós e está crucificada com Jesus. É assim que você crucifica o seu velho homem. Cada vez que ele põe a cara para fora, você manda para a cruz, rejeita. Pensou mal, abençoa. Alguém te criticou, alguém te amaldiçoou, alguém te feriu, perdoa. E se dentro de você não, não estiver este sentimento, então você está morto. Se não se levantar uma indignação em nós contra a falta de perdão, ainda com amargura, lembrando o que a pessoa te fez. É isso que o Senhor está pedindo. O Senhor está nos instruindo, nos dando tempo neste arrependimento que nós estamos aqui. Estamos nos arrependendo pelos pecados desta nação, estamos nos arrependendo pelos pecados da igreja, estamos nos arrependendo pelos pecados do homem, e nós temos que entender o nosso próprio pecado. Temos que detectar em nós qualquer coisa que está em total discordância com a natureza de Deus. Amados, não é fácil, é uma batalha, e eu digo para vocês, é até o último suspiro. Às vezes eu falo, Senhor, até quando ainda vamos ser pecadores, ainda vamos ter esse tipo de reação? É como se dentro de mim falasse: você vai ficando cada vez mais limpo, como pano de chão. No início vocês eram totalmente pretos, encardidos. Eu mergulhei vocês no sangue. E vocês estão se limpando, estão sendo lavados, purificados. Continua. Avança, não para, não ceda. Que o Senhor nos ajude, nos ajude. Mas lembre-se, tudo começa conosco, amados. Tudo começa conosco. Deus é soberano. Deus é soberano. Não sei se o nosso supervisor Naldo já nos levou de volta ao, ao YouTube, porque quero falar um pouquinho sobre o
que o profeta do Senhor falou sobre a questão deste momento que nós estamos vivendo. Todos sabem, amados e preciosos, que foi o Senhor quem escolheu. Doa quem doer. Não desistimos nem por um minuto. E outra coisa que ele falou foi o que eu falei ontem no Conselho dos Bispos. Eu não vou poupar nada. Há um terremoto. Vocês viram o terremoto em Mianmar? Há um terremoto profetizado para o Brasil. Eu vou poupar a casa? Isso aqui? O terremoto vem, demole e eu não dei para o Senhor. Para quê? Para perder? Eu não vou poupar. Eu falei isto com entendimento e ouvi ele repetir isso na profecia hoje. Você está poupando o quê? Para o terremoto? Ou para você morrer e deixar para trás? Então, o que que é a nossa prioridade nesses dias? Deixa eu só ver, amado, se eu preciso voltar a minha internet, só um momentinho. Todos estão me ouvindo bem? É que quando caiu a energia aqui, eu usei, Amém. amém, eu usei a internet do celular, agora eu precisava desligar. Eu tenho boas notícias para os amados. Eu tenho boas notícias. Primeiro, porque nós nos alegramos de coração quando o Senhor escolheu a Costa do Marfim. Todos que estavam me acompanhando, vocês viram que quando o profeta falou, eu eu entendo muito claramente que eu não sou brasileira, eu não sou de nenhum lugar, eu sou filha de Deus da pátria celestial. E se o meu pai escolher qualquer outra nação pela escolha dele, eu celebro, porque o que eu quero é que a vontade de Deus seja feita. Eu não vou ficar triste fazendo beicinho, porque o senhor falou isso, porque você escolheu lá, porque o senhor. Não, eu não sou daqui, nenhum de nós é daqui. Nós estamos batalhando pelas almas desta nação onde nós estamos. Nós somos cidadãos da pátria celestial. E se o Senhor, naquele momento, escolheu a Costa do Marfim, naquele momento, eu vi duas partes de mim. Uma ficou tristinha, assim, mas a outra se alegrou, porque eu vi o que Deus fez naquela nação. Eu vi a maravilha que Deus operou ali. Então, Deus é mais do que justo. Se há um povo necessitado que quer Ele, para onde você iria? Ou você vai ficar lutando com uma nação soberba, arrogante, amante do pecado, rica, mas nem sabe que é pobre, cega, miserável e nu? Que nem tem muitos enfermos, quando tem serviço de cura, não aparece esse tipo de coisa que nós vemos. E de repente tem um povo que quer o Senhor. Para mim, me parece muito óbvio que o Senhor deve ir àqueles que estão querendo, porque o Senhor fala em Isaías: todos os dias estendi a mão a um povo ingrato, um povo que não me reconheceu e não me chamava pelo nome. E eu disse para eles: eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor está pronto. Mas quem o quer? E é chocante ver a humildade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o Senhor luta conosco, como o Senhor se humilha. O Senhor esperou 120 anos Noé construir aquela arca. Pacientemente, depois de tê-los julgado, Deus esperou pacientemente 120 anos. Cada preguinho que ele batia lá. Não sei se teve um momento Deus falou: olha, eu vou fazer descer do céu uma furadeira, uma parafusadeira, uma serra elétrica para ver se avança aquilo. Não sei como foi naquilo, mas Deus teve a paciência de esperar com todo aquele mundo primitivo, cortar a árvore, preparar a madeira, secar a madeira. Deus esperou. E
Deus tem esperado, amados. Deus tem esperado pacientemente. Vocês sabem que este profeta, uma vez, uma única vez, deixa eu ver se teve mais de uma, talvez duas vezes, mas uma vez com certeza, ele revelou o que a nuvem de Deus falou para ele quando ele estava diante do trono do Deus Todo-Poderoso no céu e a nuvem da glória de Deus veio, passou pelo caminho de ouro. Então, primeiro veio os querubins carregando a arca, andando de lado e curvados, e eles colocaram a arca na posição do trono. Aí veio e depois em seguida a nuvem do Deus Todo-Poderoso girando, girando como um furacão. Ele veio e repousou em cima da tampa do propiciatório e então ele subiu. Vocês se lembram bem desta visão? E ele diz que quando ele subiu, ele abriu lá em cima. E então ele falou com o profeta do Senhor que estava lá. E ele disse uma coisa horrível. Ele disse: vá e construa um tribunal de juízo para mim na terra. Quando ele falou isso, eu estava traduzindo, eu tive a visão, imaginei talvez. Sabe aquele tribunal onde fica o juiz? Ele começava na terra e ele subia e ia até o céu. E o juiz estava sentado lá em cima, mas o tribunal agora começou na terra. Foi uma coisa chocante, horripilante para mim, entender que Deus enviou à terra um promotor de justiça que está anunciando a palavra de Deus e então está tomando nota de quem recebeu e quem não recebeu. As nações que se arrependeram e as que não se arrependeram. Para que quando Deus julgar, ele vai ser justo. Alguém me entendeu? Como ele falou uma vez, está lá registrado. Eu observo que toda vez que ele chega nesta parte, ele não volta a dizer. Mas a missão dele é clara e é maravilhosa, é temível. Ele anuncia e então aquela nação agora dá-se por avisada. Por isso ele tem que ir. E hoje ele advertiu severamente o Quênia, que Deus vai cobrar do Quênia, quando ele falou lágrimas de sangue em Abidjan. Ontem foi o dia que nós conversamos várias vezes com alguns arcebispos do Quênia. Amados, nós estamos batalhando por isso. Parece até uma coisa, é quase que uma obsessão agora para nós. E eles falaram que foi um choque tão grande que ele falou assim, meio brincando, mas ele falou: quando ele falou das lágrimas de sangue, nós fomos todos para a UTI. Como se disseram, o Quênia desmoronou ali. Mas é óbvio que o profeta do Senhor, ele está falando, óbvio, primeiro com o ministério, sem dúvida. Mas ele está falando principalmente pelo resto daquela nação que está vivendo tudo isso, estes milagres inacreditáveis, esta presença física, palpável de Deus, que faz um olho cego abrir, um aleijado andar. Isso é a presença visível do Deus invisível. Como? Está cortando para todos, amados? Ah, tá. Amada pastora Sênior Milka, deve ser a tua internet. Então, amados, é, ele hoje ele falou 21 anos aqui, e eu avisei vocês que precisava, quando a nuvem vem, é necessário construir o tabernáculo da nuvem. Lembre-se, quando Deus veio, apareceu o tabernáculo do monte do templo.
Por que que o Kenny ainda não construiu o tabernáculo da nuvem? Para nós, até para mim, eu ouvia isto e eu não entendia direito o que era, porque eles construíram o quartel-general. E ali eles chamavam do quartel da nuvem, é, não me lembro como eles chamavam, mas eles falavam alguma coisa assim, mas não era aquilo. O tabernáculo da nuvem, amados, é um lugar aonde é um lugar de conferências, um lugar de reunião grande, entendem? Então, é, o Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, o profeta do Senhor está ministrando com terremotos. Aonde ele pisar agora, eu vou dizer, não sei se ele falou isso desta forma, mas haverá, em vez de cair chuva, vai haver um terremoto. Ou seja, Deus agora vai intensificar a, a manifestação da presença dele naquele lugar. Se vocês não entenderam a chuva, quem sabe agora vocês entendem os terremotos, porque o ser humano é muito cauterizado. Mas, enfim, nós estamos em arrependimento diante do Senhor pelos nossos próprios pecados, acima de tudo e antes de tudo, pelos pecados da nossa família. Estamos diante do Senhor, implorando a misericórdia dele sobre nós, para nos ajudar a honrá-lo, a sermos o que ele nos recriou para ser em Cristo Jesus. O alvo da nossa salvação, amados, é sermos transformados à imagem de Cristo. Nunca tire este foco, por favor. Nós poderíamos construir um lindo quartel-general para o profeta aqui e perdemos a nossa alma. Poderíamos ganhar esta nação, trazer milhares de pessoas e perdemos a nossa alma. Tudo começa e termina conosco, amados. Por isso, nós estamos vendo esse horror, esse show de horrores que nós estamos vendo na igreja. Nós estamos vendo uma exposição da carnalidade dos líderes da igreja como um todo. Por quê? Porque em algum momento até provavelmente se converteram, se arrependeram. Não sei se tinha isso na igreja antes, vocês sabem que eu não participava de nada antes, eu não conhecia. Mas a verdade é que ao longo do tempo ficou provado que ou eles perderam o novo nascimento, ou eles nunca nasceram de novo. Eles se tornaram crentes religiosos, como éramos todos nós. Então, amados, quando nós vemos hoje, nós temos que entender que isso começa conosco. Nós temos que ser transformados, nós temos que trabalhar na nossa própria salvação. Senão, nós vamos ficar para trás, mesmo se pudéssemos fazer tudo. Às vezes eu falo para o Senhor, como é maravilhoso depender de Ti. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo necessário, eu já estava aqui, a casa já estava construída porque eu fiz. Mas como eu não tenho, eu dependo de Deus, então só vai acontecer quando Ele quer, no tempo que Ele quer. Amém? Então, por um lado, nós estamos clamando, batendo, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Se o Senhor fizer, vai ser feito. Se o Senhor não fizer, não será feito. Dependência de Deus. Mas nós sabemos que quando Deus nos pede algo, certamente Ele vai nos capacitar a fazer. Amém. Então, preciosos amados, as notícias são boas, não são ruins, são boas. Primeiro, o Senhor não nos rejeitou. Nossa, O Senhor não tirou, não desistiu do Brasil.
Lembre-se que o Brasil, por isso que eu digo para vocês, brasileiros, ministério no Brasil, sejam fiéis. Vão às mídias sociais, participem, vão para as ruas, evangelizem. É assim que nós mostramos para o Senhor a nossa disposição em recebê-lo aqui. Porque o profeta, o Senhor mostra para ele, ele disse que o Senhor o levou a Mianmar poucos dias antes do terremoto, depois, poucas horas antes, logo que ele voltou da Costa do Marfim. O Senhor traz ele aqui, mas por que o profeta do Senhor está constantemente checando as mídias? Quem está avançando? Porque ele sabe que isto é a instrução dele, é a ferramenta dele para alcançar a maior, todos no tempo do fim. Não podemos ser infiéis, começar a fazer e parar. Não podemos, amados. Nós temos que permanecer firmes até o fim. Há necessidade de perseverança para que, uma vez que tenhamos obedecido, recebemos a promessa. Então, o Senhor falou que ele quer vir ao Brasil. Lá atrás, ele pediu um lugar nesta nação. Alguém deu um passo à frente e durante todo esse tempo nós ficamos presos nisto. Mas no momento quando isso veio para as nossas mãos, nós corremos. Já antes já estávamos correndo. Então vamos realmente mostrar para o Senhor que nós queremos, nós desejamos ser abalados no nosso conforto, no nosso comodismo, na nossa complacência, nós desejamos ser incinerados pelo fogo consumidor do Senhor, que derrete e destrói todo o pecado em nós. Não importa o quanto doa. Amém? Então, amados, há esperança. Há esperança. E ontem houve conversas, praticamente o dia inteiro. Não fizemos outra coisa. E há uma porta muito grande aberta. E nós possivelmente teremos que ir ao Quênia, iremos sim, com certeza, correndo, para apresentar algo ao profeta do Senhor. Mas hoje ele disse algo muito importante e uma grande verdade. Da forma como está hoje, ele não pode criar raízes em lugar nenhum. Ele tem que ir. Então, um quartel-general, uma base na nação do Brasil, abre as portas para todas as nações da América Latina. Os nossos irmãos que estão na mesma terra continental, irmãos que talvez não teriam como viajar de avião até o Quênia. O profeta estaria, o Senhor estaria enviando a nós para que nem que você viaje, como lá alguns viajam, 4 dias de ônibus de uma nação da África para chegar no Quênia em Menengai 7. Mas eles vão, pelo menos eles conseguem chegar. Então, o Brasil é a porta aberta para a América Latina e é a porta aberta também para Israel, como já aconteceu. Uma base na Costa do Marfim, como ele falou, nós vamos construir lá, porque eles acabaram de descobrir que os países de língua francesa são mais numerosos do que os de língua inglesa. Eu não sei o que foi falado na parte quando a minha energia aqui acabou, mas já postaram a profecia inteira, eu vou traduzir inteira novamente. O Senhor quer alcançar as nações de língua francesa. De repente, são muitas. E ele foi mencionando toda aquela parte da África Ocidental ali do lado mais. Porque o Quênia está do lado oposto ao do Brasil, mas a Costa do Marfim está lado a lado com o Brasil. Então, ali eles pegam todos os países daquela costa, são de língua francesa. E os países da Europa, a França, e depois o Canadá, e outras nações, as Guianas,
Então, há muitos países de língua francesa, então nós celebramos o Senhor. Os países de língua francesa também vão receber o profeta do Senhor. Porque nós sabemos que casa construirá alguém para o Senhor nesta terra e onde é o lugar da habitação. Somos nós, amados. Nós somos o lugar da habitação do Senhor. Será que temos sido um palácio onde o rei habita? Onde nós estamos constantemente em adoração, estamos constantemente vigiando contra o pecado na nossa própria vida, estamos nos separando deste mundo. Então é muito maior do que a igreja que existia antes da vinda desses profetas imaginavam. Não é à toa, não é de admirar que ela está sendo abalada, porque ela tirou o foco da sua própria santificação e pôs o foco nas suas obras. Então, quando o Senhor vem e abala, ela é reprovada, porque ela não estava firmada na rocha. Amém? Então, amados, vamos continuar em clamor, porque não é fácil, não posso dizer para vocês que seria o que nós gostaríamos. Mas nós vamos apresentar o que nós podemos. E quando eu falo nós, ouça bem, ministério no Brasil. Eu estou falando de poucos que realmente estão conseguindo fazer algo. Porque às vezes nós falamos assim, parece porque tem muita gente que podia fazer e não está fazendo. Não estou me referindo aos que não podem, não, amados. Eu já falei para vocês que a sua oração vale mais do que US$ 1 milhão diante do Senhor. Essa é a moeda que você tem. Essa é a riqueza que você pode oferecer ao Senhor. A sua oração, participando das mulheres que choram, participando dos grupos de intercessão, estando constantemente bombardeando o céu com a sua oração. A sua obra sincera diante de Deus vale muito, mas por um motivo que não depende de nós, há necessidade de um lugar físico. E isto não é um lugar qualquer, estamos lidando com o mensageiro do rei, estamos lidando com aquele que representa o Senhor. Então, não estou impondo nenhum jugo, mas estou dizendo, nós sabemos que muitos podem fazer mais. Então, nós estamos indo ao Quênia. Nós vamos nos esforçar para corrermos e oferecermos aquilo que foi possível neste momento, para que fique registrado que o Brasil se importou demais e quer fazer. Quer o profeta do Senhor aqui. Reconhece que nós precisamos desesperadamente dele. Amém? Então, amados, esta é a palavra. Eu quero traduzir tudo agora bem diligentemente, porque agora nós vamos ter a parte que nós perdemos, graças a Deus, não durou muito, a energia voltou logo, mas vamos ter tudo. Adorado Deus e Pai, que é o homem, Senhor, para que dele te ocupes, que é o filho do homem para que o visites. Senhor Deus, quem somos nós para que tu te importes conosco? Será que algum dia, mesmo na eternidade, nós entenderemos qual é o valor da nossa alma para ti? O Altíssimo, Eterno, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Senhor dos anjos, o Senhor dos espíritos, o Senhor do, do mundo incriado e eterno que jamais será abalado, e também das galáxias da Terra e do universo criado que será abalado.
Quem somos nós, Senhor, para que o Todo-Poderoso se importe conosco e se humilhe até o ponto de implorar por arrependimento e desejar ter um lugar na terra? Senhor, o que é Israel? Para que depois que um povo rejeitou a única porta de salvação, aquele a quem eles aguardavam, mas não receberam na forma como tu enviastes. E ainda tu não os destruístes, mas tu os espalhastes. Ó Senhor, e eles se rebelaram. E hoje é uma nação pagã como qualquer outra. Tem algum microfone aberto, amado? Está interferindo aqui. E mesmo depois de tê-lo rejeitado, ele mostra para o seu profeta a nuvem vindo, e ele girando, girando, girando na terra de Israel, girando, e dizendo: que saudades! Quem somos nós para que Deus, que não precisa de nada nem de ninguém, possa nos amar assim? Como, amados, não corresponder a este amor? Como não ter consciência de que tudo é abalável? Só o Senhor é inabalável. Bem-aventurados aqueles que colocaram a sua confiança nele. E hoje ele falou: muitos estão presos nas suas famílias. Como eles não correm, você não corre. Lembra que Noé, Deus chamou ele. Era uma loucura. Não pense que a família de Noé aceitou numa boa. Não. Eles com certeza no início, eles também falaram: meu pai está louco, meu marido está louco. Como assim? Porque Deus falou foi com Noé. Ele obedeceu e graças à obediência dele, a família dele pôde ter um lugar para entrar naquele dia. Abraão teve que deixar tudo para trás. E Deus falava com ele. E muitas das coisas que Deus foi falando era algo impensável naqueles dias, até culminar com o sacrifício de Isaac. Ele não foi perguntar para ninguém: se acha que Deus me mandaria matar nosso único filho? Somente aqueles que estão andando com Deus neste nível entendem que a confiança inabalável em Deus te capacita a fazer algo impensável. Mas veja bem, quem de nós passaria neste teste? Mas foi graças a esta obediência, porque alguém atravessou e transcendeu a terra e entrou no céu e entendeu que aquele que estava falando com ele era Deus de vivos, era o Deus que ressuscita mortos e que traz à existência as coisas que não existem, e que aquele que deu Isaque, se ele tentasse reter Isaque, preservar Isaque, ele iria perder Isaque de qualquer forma. E nós estamos apegados no pó da terra, que morre, que se rebela e vai embora, que o terremoto abala, demole tudo. Bem-aventurados aqueles que já entenderam que a nossa vida nesta terra é totalmente passageira, é uma fumaça, enquanto que a eternidade é eterna e jamais acabará. E que podemos perder a eternidade eterna
por causa de um tempo tão curto na Terra. Vamos trabalhar na nossa salvação, amados. Nós podemos causar muito estrago no reino de Deus com a nossa carnalidade. Nós podemos causar muito estrago sendo carnais neste ministério, sendo carnais na nossa vida cotidiana. Podemos abortar a obra de Deus e impedir a salvação de milhares. Como líder, eu entendo isso claramente. Que o Senhor me livre de dar um passo que possa fechar a porta para uma nação, para a minha nação. Mas esta responsabilidade é de cada um de vocês. Deus te livre de fechar a porta sobre a tua região como arcebispo, como bispo, como pastor, como um líder de uma família. Não tem como. Nós não podemos correr este risco. Trabalhe na salvação de vocês. Vamos tomar a decisão de deixar Deus ser Deus na nossa vida e através de nós. Neste ministério, amados, o diabo não é exaltado, porque o Senhor está nos ensinando que quem causa a maior parte dos estragos somos nós mesmos. Pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Não tem nada a ver com a imundícia. Acabou essa brincadeira de pôr a culpa no inimigo. É porque nós não nos arrependemos que ele age. Ele age usando a nossa rebeldia, a nossa desobediência, a nossa carnalidade. Então é muito importante, é crucial que todos nós, neste tempo, trabalhemos a nossa própria salvação, para que o Senhor possa nos usar poderosamente nas nossas famílias, nesta terra, para glorificar o nome dEle eternamente. Adorado Deus e Pai, quem somos nós para que te ocupes de nós, a ponto de se fazer homem, o Criador se tornando criatura e vindo para tomar de volta o domínio da terra, que foi dada a um homem que o entregou pela desobediência ao inimigo, e a morte entrou. Jesus retomou o domínio da terra pela obediência até a morte de cruz. E depois que ele ressuscitou vitorioso, ele entregou esse domínio à igreja, que tem novamente vendido este domínio ao inimigo pelo esterco deste mundo. Tem vendido este domínio pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade. Mas tem que haver um povo que vai tomar este caminho, o caminho da cruz, e vai escolher obedecer a Deus. Doa quem doer, porque a qualquer momento não vai ter mais nada, só vai ter você e Deus. E isso que está te prendendo, seja o que for, até a sua própria vida na carne. Todo que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Todo que perder a sua alma por amor de mim, encontrá-la. Em algum momento, não vai ter mais nada. Não vai ter mais terra, não vai ter mais trabalho e empresa, casa, carro, até chegar em você, não vai ter mais corpo. Acabou. Agora tudo desapareceu. É você e Deus ou o lago de fogo. Eternamente. Para sempre. Nunca vai acabar.
Acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Significando, você crê nisto? Você já foi iluminado a ponto de entender e crer nesta realidade eterna, a ponto de você não ousar brincar com o pecado deste mundo? E nem ousar ter um templo de adoração idólatra dentro do teu coração, onde você idolatra os seus ídolos do lar? Ou você idolatra os ídolos deste mundo de pedra, de pau? Lembre-se que Apocalipse 9, depois de toda aquela destruição, está escrito que os homens não se arrependeram, não pararam de adorar os demônios, não pararam de adorar os seus ídolos de pedra, de pau, as suas feitiçarias, que no grego a palavra é pharmakeion. Nós vemos um mundo hoje totalmente dependente da ciência, uma humanidade totalmente dependente de remédios, de vitaminas, de não sei o que, de não sei o que lá, pondo a sua confiança em outra coisa. Tudo isso é bom até o ponto em que não te faz depender disto, mas depender do Senhor. E saber que estas coisas te ajudam até um ponto, daí um pouco você vai, não vai poder te ressuscitar, nem arrancar a sua alma do inferno. Vamos tomar consciência, porque na hora que nós tomamos consciência e nos tornamos seres recriados à imagem de Cristo, agora Deus pode nos usar. Porque o diabo não tem mais nada para te oferecer, porque você não quer mais nada dele. Pode te oferecer US$ 1 zilhão, você já está morto. Você falou o quê? Você está me oferecendo o quê? Deus me deu o seu reino. É assim que a Bispa Araceli começou a ministração. Nada ter mais pequeninos rebanho, porque agradou ao vosso Pai vos dar o seu reino. O reino eterno de Deus te foi entregue a um preço inacreditável e nós estamos cedendo aos reinos deste mundo que vão ficar para trás, que os ladrões roubam, que a traça corrói, os terremotos destroem. O fogo queima aqui, não precisa nem ser o fogo do inferno. Los Angeles, lá que eu diga, pulverizou mansões em minutos. Onde está o nosso tesouro? Então, quando falamos de arrependimento, amados, não podemos falar de boca. Tem que haver arrependimento, é entender isso que eu estou falando e mudar o seu foco, mudar o seu destino, mudar a sua mente. E o Senhor vai nos ajudar, o Espírito Santo está aqui para isto. O Senhor merece uma igreja realmente transformada, principalmente neste tempo de maior corrupção. Até uma criança, até o maior ateu entenderia o que eu estou falando. Ele sabe que ele vai morrer. A única diferença entre ele e nós é que ele não crê que tem vida depois. Ele acha que morreu, acabou. Até o Espírito Santo fazer assim, ele entende. Mas é isso que se chama vida eterna. Todo aquele que crê vai ter a vida eterna, ou seja, a eternidade se tornará real para você. E isso deve se cumprir na nossa vida. Quando a eternidade se torna real, amados, você entendeu que isso aqui é uma mentira e um engano. Não se fie em nada. Agora você está aqui para se preparar para o reino do seu Pai e para ser um embaixador e cumprir o chamado de despertar os outros, assim como você foi despertado, e prepará-los para esse reino como você está se preparando. O resto ficará para trás. Aleluia. Nós agradecemos a Deus que está nos despertando. Eu preciso dizer, como o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado isso que eu estou falando, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando
para estas que o Senhor está mostrando na nossa frente, vamos correr a carreira que nos está proposta olhando firmemente para Jesus. Em outras palavras, até o fim nós vamos estar sendo transformados. E foi isso que ele falou. Paulo falou: hoje eu entendo mais do que consigo viver. Isso está acontecendo conosco. Nós temos entendido, mas ainda não chegamos à perfeição. Mas o alvo é que você consiga viver isso que você já entendeu. Se você permanecer firme, a única coisa que vai importar para sempre é o quanto eu escolhi obedecer a Deus. O quanto eu coloquei Deus em primeiríssimo, absolutíssimo lugar. Isso é tão sério, amados, que às vezes eu fico pensando, Deus está em primeiro. Aí eu paro um pouquinho. O que viria depois disso? Deus está em segundo. O que viria depois disso? Não, Deus para mim está em terceiro. E depois disso, onde eu colocaria minha confiança ou daria o meu amor? Não, Deus está em quarto. E você vai vendo que Deus já tomou um espaço tão grande da sua vida que você começa a considerar alguma outra coisa, talvez em quinto ou sexto lugar. Porque Deus tornou-se Deus no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, no teu ser, na tua vida. E aí nós nos tornamos uma esposa segundo o coração de Deus. Aí nós nos tornamos um esposo segundo o coração de Deus. Aí nós nos tornamos pais e filhos segundo o coração de Deus. Aí nós nos tornamos servos segundo o coração de Deus, quando Deus já tomou o espaço de tudo. Porque aí nós vamos amar como Deus ama e vamos servir como Deus tem nos capacitado e Ele mesmo nos serviu. Que maravilhoso, não é, amados? Esta é a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus, pela qual toda a criação está gemendo. Quando finalmente este povo manifestará o caráter do Criador? Eu almejo isso e eu creio que todos nós almejamos. E é isso que o profeta do Senhor está gritando. E hoje nós vimos uma nação, várias nações sendo abaladas por causa da idolatria. Como pode deixar de adorar o Deus vivo e escolher adorar os demônios, que não são deuses, que nada criaram? Como nós podemos deixar de adorar o Deus vivo para adorarmos a pedra e o pau dessa terra, a lata velha, ou a carne do homem, que hoje está aqui amanhã está sendo devorada pelos bichos e volta ao pó? Não. Vamos pôr o centro da nossa adoração no único que é digno. Amém. Então, amado Bispo Josué, agradeço esta oportunidade. Eu vou me retirar porque eu vou fazer essa tradução, para que tenhamos a tradução completa. Foi muito importante. Infelizmente, cortou. E depois também, para mim, não sei se era do Quênia ou era a internet ainda oscilante, falhou algumas vezes depois. Então, não pode ficar assim, precisa ser traduzido, porque é a palavra do próprio Deus, nós não podemos brincar. Amém? Vamos continuar. Agradeço sempre a Deus por esta iniciativa de fazer o arrependimento nacional. Muito obrigado, Bispo Josué. Agradeço aos amados do Clamor da Meia-Noite, que isso é muito importante. Mas lembre-se, tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Podemos ter uma lista, podemos olhar este e aquele pecado. Deus, sim, vai considerar os pecados da nação como nosso pecado, porque nós representamos esta nação diante de Deus. Então, isso é trágico, mas é verdade, tá? Então, vamos
Vamos começar a transformação por nós mesmos. Lembre-se, por toda a eternidade, amados, não vai ter esposa, marido, filhos, mas aqueles que Deus nos deu nesta terra, vamos zelar pela alma deles, porque serão os nossos irmãos por toda a eternidade. Amém? É tão maravilhoso quando Deus nos liberta a ponto de que as pessoas podem acabar com você, te fazer todo mal e você não consegue ficar irado. Você não consegue odiar porque não existe mais dentro de você é a condição deste ódio. Você pode imaginar isto? Eles te esticando naquelas máquinas terríveis de tortura e você só olha para Deus e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. É, não é humano, amados. Não é humano. Já é o Deus vivo em nós. A pessoa te rouba, te leva tudo que você tem e você não consegue amaldiçoar. Você não consegue. Não está mais dentro de você o poder de amaldiçoar, o poder de odiar. Não está mais lá. Vocês estão entendendo? Eu acho que agora Deus me capacitou a explicar a natureza de Deus. Ah, por quê? Porque agora você ama incondicionalmente. Não é assim, se você for bonzinha, boazinha para mim, eu te amo. Se você for ruinzinha, eu não te amo mais. Se você fizer o que eu falo, é o que eu estou te mandando fazer, eu te amo. Se você não fizer, eu não te amo mais. Se você me agradar, eu te amo. Se você não me agradar, eu não te amo mais. Esse nível de vida. Nós entendemos que nós, sendo tão maus, Deus nos ama tanto. E nós vamos ser separados dele por nossa escolha, não pela escolha dele. Oh, meu Deus. Eu quero ser assim, amados. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Por isso eu posso me alegrar se o Senhor escolheu a Costa do Marfim, porque ele amou aquele povo. Ele viu aquela necessidade e mais. Ouça o que eu vou falar. Por toda a eternidade, Deus saberá que eu me esforcei o máximo, mas não me foi concedido fazer. Mas eu me esforcei, você está se esforçando. Deus tem que ver que vocês. Não estou me referindo só à casa do Senhor, não, amados. Não pense que eu vou pôr esse foco, não, porque se você morrer hoje, a casa do Senhor vai ficar para trás. A casa do Senhor é você mesmo. Começa aí. Então, você está se esforçando o máximo para obedecer a Deus, para lutar contra o pecado dentro de você, para resistir ao mal, para escolher obedecer a Deus, escolher perdoar, escolher amar, escolher avançar, escolher a eternidade, a vida eterna com Ele. E aí sim, estamos nos esforçando o máximo para que o Senhor possa vir e ter um lugar para repousar. Salmo 132. Se nós fizermos tudo e não conseguirmos, pelo menos o Senhor saberá que nós fizemos, não é? Então é só isso que importa. Vamos sempre fazer tudo que pudermos para o Senhor. Volto a falar, porque eu não quero que ninguém nem me entenda mal. Deus me livre se alguém achar que eu estou pondo foco em qualquer coisa desta terra. Estamos falando de nos esforçar e damos nosso melhor para obedecer o que Deus nos pediu. Vou um pouquinho mais longe com vocês. Algumas pessoas me escreveram: Arcebispo, será possível que o Senhor enviaria uma nação para o Lago de Fogo porque não conseguiu construir uma casa?
Eu não quero que vocês pensem isso, porque não foi isso que o profeta do Senhor falou. Eu preciso pôr este prumo, porque eu fui diante do Senhor. Senhor, nós estamos sendo rejeitados porque não conseguimos fazer o que não foi possível. Eu sou igualzinho a vocês, tenho os mesmos temores, os mesmos pavores e vou diante de Deus com os mesmos questionamentos. E o Senhor me fez lembrar, por exemplo, a história do censo com Davi, quando o Senhor decidiu julgar Israel por essa desobediência. Mas, na verdade, não era necessariamente o censo, era a obediência. Se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer. Quando Deus disse, tá vendo, desta árvore você não come, ah, então eles foram para o inferno porque comeram? Não, eles foram para o inferno porque desobedeceram. A desobediência traz o juízo, seja no que for. Então, o Senhor pediu uma casa no Brasil. O Senhor nos instruiu para construir uma casa. Por quê? Porque o profeta estando aqui, a autoridade que nós não temos e que ele só tem, de expulsar este nível de potestade que domina uma nação, viria até nós e libertaria milhares de almas. O Quênia é um ministério santo, um ministério exemplar, um ministério sala de aula. Mas quando o profeta fala que o Quênia vai chorar lágrimas de sangue, é óbvio que ele não está se referindo aos fiéis. Ele está se referindo àqueles na nação que rejeitaram ele estando lá. Não nos enganemos, irmãos. A presença do profeta do Senhor em qualquer nação traz um juízo muito maior, e ele falou isso hoje. Muito maior. Mas também a presença dele traz uma salvação muito maior. Se hoje 0,5% da população está ouvindo esta voz e buscando este arrependimento, com ele aqui, esse 0,5 pode se tornar 5,0. O nível do poder de anular as trevas que dominam um povo, porque nós sabemos que existem as potestades territoriais, os espíritos territoriais que atuam, dependendo do pecado daquele povo. Meu Deus, o que será que atua no Brasil? Nós sabemos. Pelo pecado, nível de pecado sexual que dá acesso, dá direito legal ao inimigo ao dominar essa nação. Então, quando ele vem, ele anula essas forças. Muito mais almas são libertas. Muito mais almas entram no reino de Deus. Então, a vantagem de termos profeta do Senhor numa nação traz juízo, traz, mas traz um grande fruto para o reino de Deus. Traz luz. O Senhor pode repousar em um lugar e dominar, porque agora estou nesta terra, eu comando, eles têm que sair. E não vai embora. Ele fica lá. Então, a vantagem, a bênção, a maravilha de ter este nível, este calibre de profeta em uma nação, é justamente o nível de salvação que ele traz. Então, irmãos, não falem, uma casa. Por causa de uma casa, Jesus morreu, então a minha salvação não depende da cruz e do sangue, depende de uma casa. Você está louco, você não entendeu nada. A tua salvação depende da cruz e do sangue de Jesus e da tua obediência a esta redenção. As outras coisas são acrescentadas. Agora, quando Deus fala, façam isto, e uma nação
não faz, isso traz juízo. Alguém me entendeu? Não é que a sua salvação depende da pedra e do pau dessa terra. Depende da obediência a um pedido e um comando, porque quando Deus pede, Ele está mandando. Então, isto sim traz juízo. Obedecer. Foi isso que Deus me explicou quando eu clamei. Para que ninguém fale alguma bobagem sobre este ministério. Não tem nada a ver. Não foi, só porque comeu o fruto da árvore, acabou tudo. Não, não tem nada a ver. Foi a desobediência que fez eles entrarem naquele nível de destruição e expulsão da presença de Deus. E até hoje, eu ministrei para os irmãos no clamor da meia-noite sobre o maná, quando o profeta do Senhor explicou que ele mandou que colhessem o maná uma quantidade certa por dia. Era obediência. Então, digamos assim, é 1 litro por dia. Alguém ganancioso que ficou com medo, não creu que Deus iria prover para o dia seguinte, foi e colheu mais. Quando ele foi comer o que tinha excesso, estava bichado, nojento. E o profeta do Senhor falou: o maná não é perecível. Tanto não é perecível que ele ficou dentro da arca durante centenas de anos e nunca estragou. O maná que estraga e bicha é o maná da desobediência. Isto serve para a sua vida. É a desobediência que destrói até a bênção de Deus na nossa vida. Quando Deus mandou guardar de sexta para sábado, porção dupla, dobrada, não bichou. Não tem nada a ver com maná. Tem a ver com a obediência. Tem pessoas que colhem muito e nada tem. Desobediência. Ao passo que aqueles que obedecem, o pouco que eles têm é e sempre será suficiente. O que garante a nossa provisão abençoada por Deus é a obediência. Obedeça e o Senhor vai sempre cuidar. Amém. Não vamos nunca mais perguntar: minha salvação? Então, ir para o céu, para o inferno, a minha salvação depende disso ou daquilo que o profeta está pedindo. É para o nosso bem. É para que ele possa alcançar esta nação. A nossa salvação é só pela cruz e pelo sangue, e não bastou Jesus fazer. Você tem que receber e obedecer para também funcionar na sua vida, não é automático. Quando ele fez, não aconteceu automaticamente. Ele disse: aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O que crer será salvo. E quando crer, não é acreditar, é uma atitude de fé que te faz viver aquela verdade. O que não crer já está condenado. Já estávamos condenados. Mas, uma vez que nós somos salvos, quando Deus comanda algo, nós temos que obedecer. Se não obedecer, novamente somos cortados.
Se não houver arrependimento, vamos morrer pela segunda vez. Vamos ser separados de Deus uma segunda vez. É a segunda morte. A primeira morte foi em Adão. Entenda-se por morte separação de Deus. Por isso que nós temos que odiar o pecado, ter horror do pecado. Tudo aquilo que Deus disse para não fazer, a gente não pode fazer nunca. E se fizer arrependimento para isso, é o tesouro do Brasil. A oportunidade, porque ainda estamos nesta carne, ainda pecamos. Quem dera nunca mais pecássemos. Amém? Então, é muito importante entender isto, que a primeira morte foi Adão, foi pela desobediência. Todos nós fomos separados de Deus. Aí Deus vem e faz uma maravilha. Ele consegue um plano, ele já tinha planejado um plano de nos levar ao lugar da queda e nos dar a oportunidade de escolher obedecê-lo. Mas a árvore também está lá, a desobediência está disponível. Tem que haver uma escolha. Não é que agora você está no mundo da obediência, não tem mais nenhum pecado. Pelo contrário, você vai ter que escolher obedecer em meio a um mundo da desobediência. Você obedece, agora você volta. A porta abriu de novo. Mas se neste caminho, entre você receber esta salvação maravilhosa e você partir desta terra, você desobedecer e não se arrepender, você vai morrer de novo. Você será separado de Deus novamente sem uma outra oportunidade. Ou seja, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é o arrebatamento. Sobre eles, a segunda morte não terá autoridade. Eles serão servos de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Os que entrarem no arrebatamento voltarão para reinar com ele. Não sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, quando a trombeta do arrebatamento tocar. Aqueles cujos corpos estão dormindo no pó da terra e cujas almas estão escondidas com Cristo em Deus, vão receber os seus corpos glorificados, porque eles escolheram amar a Deus e obedecê-lo. Até o fim se arrependeram dos seus pecados e morreram em santidade, morreram em paz com Deus. Os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, eles ressuscitaram e a segunda morte não vai poder arrastá-los de volta para o lago de fogo. Por isso, alguém sabe se vai estar vivo hoje à noite? Você tem essa consciência na tua vida? Eu tenho tanto que eu tenho pavor. Eu evito o máximo me envolver em qualquer coisa. Até falo ministerialmente. Tenho até dificuldade de lidar com algumas situações no ministério. Você tem que se envolver com coisas que, se a pessoa não entender que ela tem que se arrepender, você não pode ir além disso. Ninguém vai poder me culpar porque alguém escolheu não perdoar, escolheu criticar, escolheu competir, escolheu, sei lá. Se você tem essa consciência, você vai viver cada minuto da sua vida conectado com Deus, em paz com Deus, perdoando tudo a todos, não discutindo por bobagem. Não, você não sabe se você vai estar vivo no próximo segundo. Ah, Deus sabe como fazer as coisas, né? Nem que você viva na pior das hipóteses,
50 anos nessa terra ainda, você vai viver cada dia falando, é agora, é agora, é agora. Aí a pessoa te provoca e você fala, olha, tá tudo bem, você quer, pode levar, mas vamos andar em paz, pode morrer agora. E aí acabou. Não, vai. Ó, eu escolho te amar, tá bom? Olha, porque se eu não te amar, se eu morrer agora, eu vou pro inferno. Então, sinta-se amado, perdoada. É, não quer fazer a comida, não importa, eu faço, não se preocupe. Eu lavo a louça, mas não vamos brigar. Entende? Aqueles que estão se preparando para morrer, eles vão se desvencilhando de tudo, eles vão vivendo em paz. Ninguém mais. Oh, meu Deus, já pensou? Ninguém mais consegue brigar com a gente. Você não vai brigar. Você pode morrer. Você é louco? Perder a eternidade por causa do quê? Por causa de panela, velha? A panela é minha. Não é tu, é minha. Fui eu que comprei. Você vai perder a eternidade por causa do quê? Aleluia! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos seguir a nossa vida, obedecendo, mas tudo começa em nós. Depois nós vamos cuidar dos outros. Não que eu estou falando que a gente não deve fazer, mas assim, você só está apto realmente para cuidar de alguém quando você mesmo já está transformado. E aí você vai ver como é difícil lidar com a carnalidade. Como é difícil você ter que ouvir coisas da qual você já entendeu que aquilo é uma loucura, como é que a pessoa não entendeu ainda? Deus é Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos fazer nós o que é certo e ajudar os outros a entender essa verdade. Amém. Adorado Deus, muito obrigado por nos dar tempo de arrependimento. Pai, nós cremos de todo o nosso coração que o tremendo poder da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tem um poder tão, tão inimaginável que destruiu para sempre o pecado e o pecador em nós e gerou de novo uma nova vida que deve ser preservada e desenvolvida. E somente à medida em que nós vamos escolhendo obedecer, escolhendo a obediência, é que esta vida vai se manifestando e destruindo a velha natureza. Uma vai tomando o lugar da outra. Cada vez que eu escolho obedecer, porque agora eu tenho poder para obedecer, a vida de Deus em mim cresce. E a velha natureza da serpente em mim vai diminuindo e perdendo a força. Quando nós vamos entendendo isto, meu Pai, nós vemos que o Senhor é um Deus tremendo, que a cada dia nos dá a oportunidade de te escolher. Ó Santo de Israel, obrigado por tão maravilhosa salvação. Eu também quero te agradecer por abrir os nossos olhos para a eternidade, de tal forma que nós não nos fiamos mais, nem colocamos a nossa confiança, nem a nossa adoração em nada desta terra, nem em nós mesmos. Porque sabemos que tudo isto desaparecerá para sempre, como se nunca tivesse existido. E agora nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso, no céu, que nos deu o seu reino inabalável. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a cada dia. Nós queremos ser filhos de Deus, santos e inculpáveis em meio a esta geração pervertida. Nós queremos, Senhor, ser genuínos, filhos de Deus à imagem de Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, nosso tesouro, opera em nós esta verdade. Nós queremos te agradecer pelo livre-arbítrio que o Senhor restaurou nas nossas vidas, nos dando agora poder para resistir a todo pecado, poder para resistir ao mundo, dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, doa quem doer, dizer não para o diabo.
dizer não para mim mesmo, para o meu ego, e agora escolher a Deus. Senhor Deus, obrigado por este livre-arbítrio, que mesmo que o mundo inteiro não te queira, o Senhor me deu poder e liberdade para te querer. Isto é maravilhoso. Ainda que o mundo inteiro me dê conselhos de sabedoria demoníaca para me apegar a qualquer coisa daqui de baixo, eu vi a luz e eu escolho o reino de Deus. Eu escolho obedecer a Deus. Isto é maravilhoso nos filhos de Deus. Nada pode abalá-los, nem demovê-los, nem tirá-los da posição de escolha por Deus e de obediência a Deus. Obrigado por esta maravilhosa graça, este poder tremendo que o Senhor manifestou em nome do Senhor Jesus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos agora, Pai, como o corpo de Cristo, como teus filhos na terra, uma terra tão pecadora, mas que tu amastes e até desejas, Senhor, que o teu mais temível profeta venha habitar no meio de nós. Senhor, nós queremos, nós reconhecemos que esta é a esperança desta nação e que nós, Pai, a começar por mim, o maior exemplo, eu vou fazer tudo o que eu posso, tudo, usar tudo que eu tenho para que isto se concretize, para dar uma oportunidade a esta nação de ver a luz, de receber o maior avivamento da terra, como foi prometido. Obrigado por escolher o Brasil. Obrigado pelas outras nações também, Senhor. Ajuda todos, não queremos só nós. Obrigado por ir à Costa do Marfim. Obrigado por ir à Ásia, Senhor, por levar os seus profetas à Rússia, Senhor. Lugares tão distantes, aonde eles ainda não pisaram, Senhor. Leva-os, Pai, mas se nos conceder a graça de hospedá-los aqui, enquanto eles vão e servi-los, Pai, como Quênia tem servido, que estão tendo a oportunidade deles e de construir, Pai, um, um, um tabernáculo da nuvem, um local digno da glória do Senhor que está visitando a terra. Nós te agradecemos por isto, Senhor. Nós te agradecemos e confiamos que tu és poderoso para nos ajudar a fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Muito obrigada em nome de Jesus, meu Pai. Que nunca nos falte arrependimento, que nunca nos falte convicção de pecado, que nunca nos falte luz, que o Senhor nunca nos deixe perecer no nosso pecado, mas nos conceda a graça de um coração humilde e quebrantado, sempre disposto ao arrependimento, sempre temendo a Deus e consciente de que a nossa vida nesta terra pode parar, pode acabar a qualquer minuto. E nós queremos estar contigo para sempre, porque te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós te queremos, Senhor, nós fomos comprados com sangue. Nós honramos a nossa salvação no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Bispo Josué, devolvo para o Senhor, agradecendo aos amados a oportunidade.